Eu vou apresentar agora a professora Tainá, né? A professora Tainá Lopes é doutoranda em Linguística Aplicada pela Unicamp, na área de Linguagem e Educação. Ela tem graduação e mestrado em Linguística na mesma instituição e já participou da organização de eventos acadêmicos e teve seu trabalho divulgado em jornal e blog da Unicamp. Ela produziu trabalhos na área de ensino de português, língua materna, e espanhol, língua estrangeira, e atualmente ela é professora de língua portuguesa na rede privada de ensino e está na frente de produção de texto. O trabalho que ela vai apresentar hoje para nós é uma proposta multirrede discursiva de complementação, literatura e cultura na aula de português, língua materna. Silvânia, desculpa, você poderia silenciar seu microfone? Eu vou silenciar o meu também, e aí, Tainá. Tá, ok. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Né, acabei de aprender aí com a Silvânia de que não se diz obrigada, né, mas se diz grata. Então, no final, vocês vão ver do meu slide, já errei, né, porque eu coloquei uma obrigada, mas tudo bem, né? Dia bom é aquele em que a gente aprende algo. Patrícia, posso começar a apresentação aqui? Como que eu faço? Tela inteira ou uma janela? Tela inteira e você seleciona a sua apresentação, vê se Tá você ótimo. consegue. Senão, a Pamela ajuda. Deixa eu ver se consigo. Acho que não consegui. Acho que tá aparecendo, acho que vai aparecer. Foi, será? Apareceu? Ainda não. É, Achei aqui. Agora acho que vai. Foi. tá indo. Pronto. Tá. Ótimo. Tá. Então, é o título do meu trabalho hoje, né? É Literatura e Cultura na Aula de Língua Portuguesa, uma proposta multirrede discursiva de complementação no ensino fundamental 2. Bom, pensando em contextualizar um pouco o meu trabalho, né, aqui para começo de conversa, vou falar um pouquinho como nasceu, né, a ideia do trabalho, que tem muito a ver com o meu percurso acadêmico e profissional, né? Eu comecei esse trabalho, né, que eu vou apresentar, ele começou a ser produzido em 2016, enquanto eu participava de um seminário de pesquisa com a professora Silvana Serrani, e ele nasceu muito, né, ele é fruto de uma articulação, então, entre o que eu estudava, né, no seminário com a professora Silvana, e aquilo que eu desempenhava, né, na minha profissão no dia a dia. Então, na época, eu dava aula para crianças, né, adolescentes do 7º ano, em torno de 12, 13 anos, e então o trabalho nasce dessa articulação, né, entre a reflexão teórica, acadêmica e a prática. E ele nasceu muito, né, da minha observação, tanto com relação ao desempenho dos alunos na disciplina de língua portuguesa, quanto com relação à minha atuação, né? Então, acho que ele nasceu muito aí da reflexão sobre a minha própria prática. E aí eu comecei, né, a olhar para os documentos oficiais da educação brasileira e a ver em que pé o meu trabalho se encontrava com relação àquilo que era tido como as diretrizes para o ensino.
À época, né, o documento oficial eram os parâmetros curriculares nacionais curriculares, e no curso aí, né, no desenvolvimento do meu trabalho, a gente teve uma mudança no que é esse documento oficial. Hoje a gente trabalha com a Base Nacional Curricular Comum, que a gente conhece como BNCC, né? Então, olhando para a teoria, para os materiais didáticos e para a prática, né, nasceu esse trabalho em consonância com o trabalho da professora Silvana Serrani, né, me baseando muito no trabalho da professora Silvana. Então, assim, né, só para a gente entender um pouquinho o que, que é a base, o que, que é a BNCC, ela traz em termos de diretrizes educacionais, né? Ela define quais são as aprendizagens essenciais, né? E aí cada estado brasileiro tem a sua autonomia para criar um determinado currículo, que seria adaptado às realidades locais, né? De acordo com o próprio documento, a base e os currículos reconhecem que a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. E aí, mais especificamente, na área de linguagens e suas tecnologias, porque aí esse documento, ele vai olhar para as disciplinas muito dentro de áreas, né? Então, a gente tem o agrupamento de disciplinas de ciências na área de ciências da natureza, e a parte de língua portuguesa está dentro da área de linguagens, né? Essa área, de acordo com o próprio documento, ela quer, né, ela visa a ampliação da autonomia, do protagonismo e da autoria nas práticas de diferentes linguagens, na identificação e na crítica aos diferentes usos das linguagens, explicitando seu poder no estabelecimento de relações, na apreciação e na participação em diversas manifestações artísticas e culturais e no uso criativo das diversas mídias. Então, olhando aqui para esses trechos do texto, a gente tem muitas coisas positivas, né, e avanços com relação ao que as diretrizes anteriores estabeleciam. No entanto, a gente sabe, né, que principalmente em um país do tamanho do Brasil, existe aí né, um gap, existe uma discrepância entre teoria e prática. Então, na verdade, né, quando a gente olha para o currículo de língua portuguesa, o que a gente vai ver é um currículo um pouco fragmentado, né, que compromete, de certa maneira, essa formação global que o documento propõe como sendo a ideal. Hoje, no Brasil, a gente trabalha muito a disciplina da língua portuguesa, principalmente nas escolas particulares, que é onde eu atuo, nessa divisão das frentes, né? Então, gramática é vista como um componente da disciplina, às vezes até como uma disciplina autônoma, literatura e produção de texto. Né? Eu, por exemplo, sou professora só de produção de texto, dentro da área de linguagens, né, de língua portuguesa. Então, a gente percebe que a gente tem um currículo que ele é unidimensional, no sentido de que cada frente é vista como independente, né? E aí, olhando para essa divisão, né, eu me perguntei, né, então, qual é o lugar da literatura no ensino de língua portuguesa como língua materna, né, de português como língua materna? Essa divisão em frentes, ela expõe, né, essa falsa dicotomia, tal como postula a Beth Bright, entre língua e literatura, como se fossem questões separadas, né, como se a gramática fosse uma disciplina e a literatura fosse outra. Da mesma maneira, a gente enxerga que a língua, além de estar separada da literatura, ela aparece muitas vezes separada da cultura, né? Nesse currículo tal como ele é organizado. E isso nos traz, então, essa necessidade de complementação dos materiais didáticos, né? Que já era uma necessidade prevista pelas diretrizes anteriores e agora ela se mantém, né? Com as novas diretrizes da base. Porém, na teoria, como eu falei, né? Tudo muito bonito ali, mas o que a gente vê no dia a dia não é isso, né? E essa divisão ela ressalta a necessidade dos currículos multidimensionais, né? E aí que entra, então, a minha filiação à proposta multirrede discursiva da professora Silvana Serrani, que traz, né, essa abordagem integrada dos componentes intercultural, língua-discurso e gêneros discursivos e práticas de linguagem, né? Retornando àquilo que seria a minha motivação inicial, de unir teoria e prática, essa proposta especificamente é uma proposta na qual eu acredito bastante, porque estando em sala de aula,
é perceptível que ela traz questões que são fundamentais e que funcionam no dia a dia da interação entre os professores e os alunos. Então, é um trabalho muito alicerçado, né, em teorias muito consistentes, porém que traz essa dimensão prática que é fundamental no ensino, né, e para quem está dentro de sala de aula. Então, como resultado dessas reflexões, né, que eu construí ali com a professora Silvana ao longo desses 4 anos aí, eu produzi um capítulo, né, que integra o livro organizado por ela, recém-lançado, que é o livro Cultura e Literatura no Ensino de Língua e Discurso, sobre o qual a professora falou, né? O meu capítulo, então, ele vai focar numa proposta de complementação, né, trazendo esses componentes interligados para o 7º ano do Ensino Fundamental 2, né? Que, como eu disse, contempla aí crianças entre 12 e 13 anos. O material que eu escolhi complementar era aquele com o qual eu já trabalhava, né, que era o projeto Telares. E esse material didático, ele traz uma proposta muito interessante, né? À época, foi um dos selecionados pelo Programa Nacional de Livro Didático, né, dentre os melhores do país, para integrar aí a grade de materiais da educação básica. Ele faz jus a essa escolha, é um material bom, né? Mas mesmo quando a gente enxerga um material, né, dentro dos seus aspectos positivos, a gente consegue enxergar também a necessidade da complementação, por conta dessa organização do currículo, que não está no material, mas está na estrutura da educação, né? Então, eu decidi trabalhar com a unidade 1, que mobilizava gêneros literários, mais especificamente com o capítulo 1, que era poema. Tá? O material, né, ele trazia, né, então aqui no início a gente vê uma explicação sobre o que é poema, todo capítulo tem um texto de abertura, né, uma série de questões que são elaboradas a partir desse texto, seja para a identificação, interpretação de algumas questões, quanto para a produção de textos, né, nesse gênero ou no tema abordado, mas mesmo assim a gente percebe que o trabalho com o texto literário, no caso dessa unidade em específico, acaba sendo um pouco insuficiente, porque muitas vezes esse texto ele é colocado ali de forma não sistematizada, de uma forma descontextualizada, né? Dentro da perspectiva em que a gente trabalha, né, a questão discursiva é importantíssima, que é considerar o texto dentro da sua materialidade, né? E dentro de condições de produção historicamente constituídas. E isso a gente não vê muito nos textos dos materiais brasileiros até então, né? Com isso, com essa falta de contextualização e sistematicidade, a gente tem uma perda daquilo que o Antônio Cândido vai chamar de a função humanizadora da literatura, né? Porque, segundo ele, o texto literário ele tem o papel de nos trazer um novo olhar sobre a realidade, né? Trazendo a possibilidade de que a gente viva dialeticamente realidades que não são a nossa. Então, quando você descola o texto literário dessas condições, né, dessas questões sócio-históricas, por exemplo, você perde essa capacidade de vivenciar dialeticamente outras questões. Então, né, a partir dessas considerações, eu propus uma complementação desse material, né, desse capítulo sobre poema. O primeiro componente, né, no caso o componente intercultural, eu selecionei em função de alguns critérios. O primeiro deles, na época, né, era o fato de que esse tema ele era previsto pelo documento oficial da Educação Nacional, que eram os PCN, e depois foi um tema, né, esse da preservação ambiental, que se manteve na Base Nacional Curricular Comum. Tá? A base ela tem como, digamos, marcos legais e históricos a publicação pela ONU da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Então, o tema da preservação ambiental, ele entra tanto por conta da base, quanto por essa questão mais ampla, que é a presença dele em documentos oficiais da ONU, né? Era um tema que estava previsto no capítulo que eu selecionei, né? Então, a gente tinha aqui
a questão da poluição urbana, e também porque a época em que eu escrevi esse texto, o desastre de Mariana, né, do rompimento da barragem de rejeitos, estava completando 1 ano. Então, eu julguei, né, ali de relevância tratar dessa questão. E a professora Silvana me encorajou muito nesse sentido, né, de ressaltar a relevância desse tema, à época. Isso porque, né, anos depois, 3 anos depois, a gente teve outro rompimento de barragem com impactos humanos muito maiores que o impacto do rompimento da barragem de Mariana. Então, é um tema que, infelizmente, nesse caso, né, se manteve atual. Pensando nessa questão de Mariana, eu selecionei um subtema dentro do tema da preservação ambiental, que era a questão da extração mineral, né, os impactos da extração mineral. E aí, casei novamente esse tema com questões que apareciam no capítulo, né? Então, nesse capítulo de poema, havia um poema do Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta mineiro que, a partir da década de 40, começa, né, a trazer dentro da sua poética a questão da mineração. Por quê? Ele era um poeta mineiro, nascido na cidade de Itabira, que foi a cidade na qual a Vale, né, a empresa mineradora Vale, se instalou no Brasil pela primeira vez. Então, tem uma fase da poesia do Drummond que é muito centrada na questão da mineração e nas modificações que ela trouxe ali, tanto para a região, no sentido geográfico, quanto no sentido humano, né, para a vida das pessoas. E aí eu mobilizei, né, ao longo do trabalho, questões relativas ao desastre de Mariana, né? Então, fotos como essas, eu mobilizei no trabalho com os alunos para trazer esse componente intercultural. Além do componente intercultural, nós temos o componente de língua, discurso e de gêneros discursivos, né? Então, como eu falei, o trabalho com o texto nesse livro, às vezes ele era muito assim, o texto era um exemplário de questões gramaticais, que eram chamadas de questões de língua, questões linguísticas, né? O que está subjacente à classificação dessas, até então, questões de língua como questões de língua-discurso? O fato de que essas formas linguísticas passam, né, a ser vistas dentro dessa perspectiva da MRD como algo que configura, que constitui os processos discursivos dos determinados gêneros, e não só como uma questão de língua no sentido de sistema linguístico, né? Então, nesse aspecto, a gente não consegue dissociar o que são essas questões até então trabalhadas como questões de gramática daquilo que são os gêneros discursivos, né? Porque elas ajudam a compor, a configurar esse gênero. O tema que eu escolhi também estava proposto no capítulo, né? Por ser um capítulo que falava de poema, a parte de estudo da linguagem, estudo da língua, trazia questões de recursos poéticos, recursos estilísticos, como a metáfora, que foi, né, o foco do meu trabalho. Então, os poemas, eu escolhi a metáfora porque o capítulo previa o estudo desse tema, e escolhi os poemas, né, esse gênero literário, que dava nome ao capítulo, e que eram poemas que contemplavam tanto a questão da metáfora, quanto também contemplavam a questão ambiental da extração mineral. Então, eu consegui casar esses componentes, né, com aquilo que estava previsto no capítulo. O quarto componente aqui é o componente de práticas de linguagem, que aí sim, né, consiste no desenvolvimento de atividades e oficinas em que o aluno produz. Esse componente eu trabalhei muito a nível de leitura, de escuta, de exibição, né, audiovisual, de vídeos, enfim, além de produção escrita, tá? O objetivo da minha proposta era fomentar, então, a leitura e o desenvolvimento crítico, né, a partir do enriquecimento vocabular, trazendo essa questão da metáfora,
né, o uso de adjetivos e expressões adjetivas em processos metafóricos ou não, e um estudo também sobre esse tema ambiental, tudo isso casado com o material didático, tá? Eu trouxe essa imagem aqui com esse poema porque eu acho que os dois, assim, juntos, eles resumem um pouco do que foi essa minha proposta, né? À luz da multirrede discursiva, da proposta multirrede discursiva. Porque, assim, eu tenho um poema, né, que fala sobre a questão da mineração, um poema traz a questão polissêmica, né, o rio é doce, né, fazendo uma referência ao Rio Doce, que compõe a principal bacia hidrográfica da região afetada pelo rompimento da barragem em Mariana, a questão da Vale, que é a mineradora, né, que é aí caracterizada como amarga, em oposição ao doce, né, e tudo isso falando do quê? Da mineração, né, que a gente consegue ver aqui nas imagens, a transformação que trouxe para a geografia local, que era uma questão que o Drummond sempre abordava. Como essas alterações na geografia local transformavam os processos subjetivos dos moradores, as práticas sociais, enfim. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Estou estourando. Bom, não vou descrever, né, minuciosamente a experiência, só reitero, né, que eram alunos do 7º ano. Opa! Eu trabalhei com 2 grupos, tá, distintos, eram turmas diferentes. Uma turma, eu apliquei a complementação, na outra eu não apliquei, eu segui só o material com as atividades que ele trazia. E as atividades realizaram-se em 3 encontros. Em 2, eu apresentei esses componentes, né? Desenvolvi algumas práticas de linguagens com os alunos, e no 3º encontro eu apliquei uma avaliação para conseguir, de certa maneira, medir a diferença, né, de compreensão entre os alunos que tinham sido submetidos à complementação e os que não tinham. E aí, né, ao final, enfim, era uma avaliação que explorava essa questão da adjetivação por processo metafórico, a questão da polissemia dos poemas, a questão ambiental, né? E aí eu tive, assim, vários ganhos nesse processo da complementação que puderam ser vistos a partir da formulação das respostas dos alunos, né? Eram alunos jovens, né, 12, 13 anos, mas eles traziam respostas, aqueles que tinham sido submetidos à complementação, que mostravam que eles tinham refletido sobre as questões, não eram respostas chutadas, respostas não pensadas, né? Os resultados, às vezes, eles podem ser vistos até como pequenos avanços, né? Mas quando, na minha visão, o aluno ele trazia uma resposta que refletia, que demonstrava uma reflexão prévia, subjacente, isso para mim já é um avanço, sobretudo para um aluno dessa idade, né? Porque qual que é o ganho? O ganho é mostrar que, a partir do momento em que o aluno lê um poema e ele reconhece que a polissemia daquele texto literário, né, que ele entende que o poema pode estar dizendo muito mais do que está dito claramente, isso para mim já é um avanço, porque demonstra que a leitura do aluno está para além da decodificação, né? É uma leitura interpretativa, uma leitura crítica. E isso, a meu ver, aproxima os estudantes daquele ideal trazido pela Base Nacional Curricular Comum, que é a formação global do aluno, né? Ele é capaz de refletir sobre um tema intercultural, ele é capaz de refletir sobre a língua, ele é capaz de entender como as questões linguísticas, nesse caso de língua-discurso, funcionam discursivamente naquele texto, né? E ainda que ele nessa idade ele não entenda isso muito claramente, mas as respostas evidenciam isso. Então, a meu ver, né, como conclusão, esse desempenho dos alunos submetidos à complementação reforça a necessidade de currículos multidimensionais, como esse proposto pela professora Silvana, né? Esses currículos que tragam os componentes interligados e que questionem um pouco essas diretrizes nacionais, no sentido de que as disciplinas são colocadas em caixinhas muito restritas, né? Como se não conversassem. E da mesma maneira que a gente consegue propor
esse currículo multidimensional dentro da mesma disciplina, a gente consegue propor um diálogo com outras disciplinas, que foi o que a Silvânia mencionou. Né? Você consegue, talvez, analisar o impacto de uma proposta como essa na escola inteira. Quando você seleciona um tema transversal, né, como esse, meio ambiente, para trabalhar nas diversas disciplinas. Esse trabalho que eu fiz, por exemplo, com a mineração, ele pode ser trabalhado com a química, com a geografia, com a biologia, com a história, né? Então, é um tema que não se esgota. Então, a gente tem um ganho muito grande, né? E essa proposta, ela traz aí um diálogo possível com o Paulo Freire. Foi um diálogo que eu não propus, né, no meu texto, no meu capítulo, mas que é possível, né, a partir da ideia da educação libertadora, da educação para o entorno, da educação que faz sentido. Então, educar o aluno a partir da realidade dele, mas abrindo também o diálogo, né, que é fundamental dentro da perspectiva freiriana, com outras realidades, que é uma possibilidade que a literatura traz, né? Então, diante disso, né, eu reitero a possibilidade de complementação do mesmo material, de outros materiais, né, inclusive para a língua estrangeira. A gente consegue trabalhar com outros gêneros literários, né, com conto, eu até trouxe aqui alguns exemplos, né, então, o Monteiro Lobato tem um conto nesse livro, Urupês, que fala sobre as queimadas, que é um assunto que está muito em evidência atualmente, né, no mundo inteiro, mas acho que no Brasil, sobretudo, né, mobilizando a política internacional, inclusive. Então, eu consigo fazer esse diálogo, né? Esse romance aqui, ele foi lançado no ano passado e ele dialoga com um acontecimento recente na história do país, que foi um massacre que aconteceu em uma escola, né, que traz essa questão da violência escolar, que possibilita também um diálogo, né, possibilita a produção de uma complementação. A gente consegue brincar também dentro dessa complementação, né? Porque se a gente está olhando para a inclusão do texto literário, por que não trazer um diálogo entre o texto literário e o texto não literário, né? A diferença entre a linguagem literária e a linguagem utilitária. E aí eu gosto bastante desse poema aqui do Manuel Bandeira, porque o próprio título é Poema tirado de uma notícia de jornal. Então é como se ele desse uma dica, né? Olha, tá aqui uma complementação possível, a poesia e a notícia e os gêneros jornalísticos, tá? Então é isso, né? O meu trabalho foi esse. E agora esqueçam aqui o obrigada, leiam grata, tá bom? Ok, Tainá. Obrigada ou grata, então. Grata. Traumatizei a Tainá. E eu também agora. O que eu devo dizer? Sempre grata, então. Tá. Então, eu tenho aqui algumas perguntas, né? Uma para a Silvânia. Silvânia, aqui alguém está pedindo para você comentar mais um pouquinho sobre a articulação entre a multidimensional discursiva com o livro didático, né? E também perguntam como seus estudantes receberam a proposta de trabalho. Legal. Obrigada, Patrícia. Como a professora Serrani falou, eu acho que todo professor analisa o material didático que vai ser utilizado, busca ampliar as atividades, né? Mas a questão de analisar a macroestrutura, que é observar capítulos, né? A organização, a ordem dos capítulos, a formação dos autores, a própria editora, né? As fontes, as referências bibliográficas que esse livro traz, né? Ele ajuda muito ao professor criar essa visão sobre o que é o livro didático que ele vai trabalhar, né? O que ele pode explorar além do que está sendo colocado aí, né? Então, por exemplo, quando eu analisei esse livro didático, foi o que me chamou a atenção essa questão dessa editora ser portuguesa e ter
essa diferença de fundamentação teórica entre um país e outro, né? E ele ser trazido para o Brasil, isso me causou um estranhamento. Eu não explorei no meu trabalho aí do artigo que eu desenvolvi, mas é uma coisa que eu gostaria muito de tentar entender como, né, ela se torna uma editora que fornece material didático no Plano Nacional de Livro Didático, né? E quais critérios foram adotados para eleger essa editora, né? E nas questões dessa fundamentação teórica até para a própria língua portuguesa brasileira, né? Então, me causou uma curiosidade. Ao fazer essa análise, eu vi que o livro didático não, as lições, os capítulos não dialogam entre si. Eu não é como um livro que eu acho assim. Eu sou curiosa, às vezes eu gosto do spoiler, eu gosto de ir lá no final do livro, terrível, saber mais ou menos o que aconteceu, volta, né? Mas assim, a gente pode fazer isso no livro, né? De ir, voltar nas páginas, né? E eu acho que o livro didático tinha que fazer esse ir e vir, né? Ah, eu estou na lição 6, mas vamos lá na lição 1, que tem esse reforço que a gente já trabalhou, trabalhar com a memória do próprio livro didático. E o livro didático não faz isso em especial, pelo menos esse que eu analisei. E eu acho que os demais também não têm muito essa relação do ir e vir, de falar, né, dessa questão de memória. Então, assim, o gênero crônica é trabalhado numa lição, depois na lição 12ª, e não se falam, assim, é como se não tivesse falado em nenhum momento da lição número 1, quando chega nessa 12ª. Então, é muito esquisito, né, gente? Assim, sério, o estudante, o que ele acha disso, né? O estudante percebe que realmente não tem articulação nenhuma, que ele tem que ficar fazendo frações. Aí eu vou cumprir metas por frações. Sério, não é processual. Daí, vou construir a avaliação é processual. Não, não. É uma falácia isso, né? Porque o livro didático não faz isso, então eu acho que fica difícil até a avaliação ser processual. Então, é essa questão. Acho que o livro didático, o professor tem que ter um olhar bastante cuidadoso quando ele adota esse livro didático sobre as potencialidades que ele tem, né? Tem muitas, mas também tem muitas fragilidades, né? Então, para que ele não use somente o livro didático como material em sala de aula, né? E eu acredito que daí a proposta desenvolvida, o método desenvolvido pela Serrane é um método muito interessante para fazer essa complementação, né? E já chegando à sua pergunta, né, Patrícia, a segunda, os estudantes, primeiramente, eles se sentiram assim, o que essa professora está fazendo aqui, né? Você fazer mais uma experiência, né? Mas como a gente foi fazendo, discutindo, eu dei muita liberdade para eles se expressarem, né? Foi uma aula bastante livre em termos de assim, liberdade de fala, de liberdade de expressão. Eles poderiam, no momento que eles quisessem se expressar, se colocar, eles poderiam fazer uso dessa voz, né? E até o final do encontro, eles estavam muito integrados às atividades, eu percebi bastante interesse deles, né? Eu queria deixar só um registro que eu acabei, a minha memória, eu queria agradecer muitíssimo ao Ricardo Elias e a professora Cristiane D'Agostin, que me deixaram fazer essa experiência na sala de aula, e a professora Rosângela Zanelato também, porque sem eles eu não teria o livro didático, eu não teria sala de aula, eu não teria experiência, assim. Então, muito obrigada, Rosângela, Ricardo e Cristiane, tá? Meus lindos. É isso. Parabéns, Tainá, pela tua apresentação também. Obrigada, Silvânia. Obrigada, Silvânia. Tainá, alguém aqui está perguntando, é possível adaptar essa mesma proposta a diferentes idades? Como seria? Ou seria só para essa faixa etária que você mencionou? Não, pelo contrário, né? É engraçado que às vezes as pessoas duvidam se é possível fazer esse tipo de complementação na idade em que eu fiz.
né? Normalmente o ensino médio, ali os adolescentes mais velhos, são os mais considerados. Na verdade, eu acho que é uma proposta que é possível em qualquer idade, desde que a gente adapte, né, a proposta ao que é típico para cada nível de ensino. Às vezes, uma adaptação desde a linguagem, desde as imagens que você seleciona, dos gêneros, né? Às vezes, o mesmo gênero ele pode ser abordado de uma forma mais aprofundada, com uma idade menos aprofundada com outra, né? Eu acho que o importante é a gente partir do princípio de não subestimar a capacidade intelectual dos alunos em nenhuma faixa etária, porque às vezes eu sinto que isso acontece um pouco, né? Ah, mas não são muito novos, ou às vezes parece que é uma coisa boba para a idade deles. Então a fala da Silvânia, por exemplo, é perfeita nesse sentido de como os alunos ficaram curiosos, né? Com a questão da carta ter ficado desaparecida, né? E às vezes a gente acha que o aluno do ensino médio ele não tem essa curiosidade, que ele já não se interessa. Se interessa sim, da mesma maneira que às vezes a gente acha que os mais novos não conseguiram acompanhar, conseguirão. Então, acho que o ponto de partida é esse, é não subestimar a capacidade intelectual, a capacidade de se surpreender, né, dos alunos de acordo com a faixa etária, e aí adaptar, né, porque, de fato, as crianças com as quais eu trabalhei brilhavam o olho, qualquer coisa que você dizia, porque é muito típico da idade, mas você consegue adaptar e propor atividades que tenham a ver com cada faixa etária. Tainá, essas reflexões, né, que você propõe quanto ao ensino de português língua materna, seriam transferíveis ao ensino de português língua estrangeira, que seria a nossa situação na Argentina? Olha, com certeza, né? Em primeiro lugar, pela questão que eu trouxe de que o tema que eu selecionei, né, muito por fazer parte do nosso documento nacional para a educação, fazer parte também das diretrizes da ONU, né, que é um órgão que reconhece a importância da questão ambiental a nível global. Então, eu acho que é super adaptável, né? Inclusive, eu acho que quando você trabalha na perspectiva da língua estrangeira, você consegue ampliar a ideia do intercultural, né? Porque o intercultural, na abordagem da língua materna, ele se dá entre uma região e outra, né? Aqui no meu caso, por exemplo, eu estou no estado de São Paulo e o desastre ali que eu contemplei aconteceu em Minas Gerais. Então é intercultural, mas num nível mais local, né? Eu acho que no ensino do português como língua estrangeira, você consegue ampliar essa ideia do intercultural. E aí trazer, inclusive, textos em espanhol, né? Se não argentinos, em espanhol como um todo, porque aí eu acho que você consegue trazer uma formação mais crítica, né, para o aluno dentro daquilo que o Antônio Cândido diz de viver dialogicamente outras realidades. Uhum. Silvana, imagino que você também concorda quanto à sua proposta, não é? Ela seria transferível para a língua estrangeira também, para português como língua estrangeira? Penso que sim, Patrícia, porque as questões, por exemplo, com a questão das pinturas, vamos pegar os quadros, né? Que eu tomei. Vocês, as pinturas, as produções artísticas argentinas também são tão ricas, né? Os países têm essas produções de riquezas, né? A gente vai falar do Quino, né? Que com a Mafalda nos toca tanto o coração, né? Vão sentir muita falta da presença do Quino, né? Mas então, você vê, olha a dimensão que a Mafalda toma, né? Que é aquela bonequinha intrigante que surgiu de uma tirinha para um comercial, né? E eu tive a felicidade de participar de uma banca de um doutorado que estudava a Mafalda aqui no Brasil. Então, ó a dimensão que tomam esses personagens, as pinturas, os desenhos, e que faz com que a gente se dialogue tanto entre si, né? Então, principalmente, eu acho que
a questão imagética pode ser também um fator muito forte aí, grande ali. O texto de imagem pode ser um lugar também que pode realizar essa aproximação com muita facilidade, além dos poemas, de todas as escritas que nós temos em comum, né? Borges, né? Maravilhoso, mas a gente pode fazer um diálogo entre as pinturas de época, né? Quem eram esses pintores? Eles dialogavam muito entre si, eles trocavam cartas, eles trocavam inspirações. Então, né, de um se inspirava na cor que o outro a técnica. Então, dá para fazer muita produção, né? E aplicar com certeza, né? E o intercultural é muito rico porque a gente faz se conhecer. Estou vendo tanta gente diferente, interessante, né? Isso é muito bacana, Uhum, né? uhum.